Tanto em Números 13, 14, como aqui em Josué, que vai contar, sobre Caleb. E eu não sei se eu já falei aqui em outra oportunidade, mas o que fez Caleb perseverar, o que seria o segredo de Caleb, Porque sabemos já que ele perseverou, juntamente com Josué. E onde estaria então este código secreto de Caleb? Se você for olhar o texto, a Bíblia diz que quando Moisés vai adentrar na terra prometida, ele manda 12 espias, um de cada tribo. Entre eles está Josué de Efraim e Caleb da tribo de Judá. E quando eles chegam lá, sabemos, que você já ouviu essa passagem bíblica várias vezes, que o povo ele vê o gigante, e tira uma amostra da terra. E qual era a amostra? Um cacho de uva, em algumas traduções, uma vide, que é um pé de uva, cortada, sendo carregada por 2 homens numa verga, numa madeira, num pau. Aleluia! E aí eles levam essa amostra, eles veem que a terra é muito boa e vai até Moisés. Moisés, então, como foi lá o momento que vocês espiaram a terra? Como a terra é? E eles disseram: a terra é muito boa, porém lá tem gigantes, Tem gigantes e nós não podemos possuí-la, porque nós somos aos olhos deles como gafanhotos, nós vamos morrer. Então, aí começaram aquele tumulto e disseram: eu quero que nós venhamos levantar outro líder para voltar para o Egito, porque nós não vamos poder entrar naquela terra. E começou aquele tumulto e pula no meio dessa bagunça Josué e Caleb. Eles pulam naquele meio e dizem assim, e rasgam a roupa em protesto, que essa era uma forma deles protestarem, e dizem: olha, a terra é boa, tem gigante, mas o nosso Deus, se Ele se agradar de nós, Ele vai nos dar a terra. Aleluia! Sabemos que o segredo dele, a Bíblia diz que é perseverar em seguir ao Senhor. Mas o que fez com que Caleb tivesse esta fé tamanha em Deus? Eu vou te falar. Aleluia! A Bíblia diz que eles pegaram uma amostra daquela terra. Aleluia! E veio 2 homens, não diz quem era. Possivelmente, pode até ser o próprio Josué e Caleb carregando aquele cacho de uva. Aleluia! E nós vemos que tinha 2 homens carregando. E ao olhar para essa passagem, eu pude ver, aleluia, a forma e o segredo de Caleb. Qual é o segredo de Caleb? Aleluia! Ele está falando: a terra é boa, tem gigante, mas Deus vai nos dar vitória. Olha a amostra que nós trouxemos, esta videira pendurada no madeiro. Aleluia! Carregada por 2 homens. Olha essa amostra, que é a videira, Cristo pendurada no madeiro entre 2 homens. Assim também nós temos o Senhor Jesus, que é a videira verdadeira, que foi crucificado entre 2 homens no madeiro. Aleluia! Então Caleb está falando: eu já vejo uma promessa, porque quando olho para a videira, quando olho para aquele que vai ser crucificado, no nosso caso, nós olhamos para aquele que já foi crucificado, aleluia, nós temos certeza de vitória. Aleluia! Então Caleb, ele crê na promessa. Esta promessa, que viria um que pisaria a cabeça da serpente, já existe desde que Adão pecou. E Moisés falava, viria um também, que seria um profeta semelhante a ele. Em vários outros momentos, a própria serpente no deserto, em que Jesus vai falar: assim como Moisés levantou a serpente, assim o filho do homem será levantado. Nós vamos ver a figura de Cristo em vários momentos, e ali Caleb vê, aleluia, a possibilidade de milagre quando olha para a videira. Qual o milagre que você precisa? O primeiro milagre que tem que atingir qualquer um, não só os que estão aqui, mas os que estão lá fora, é o novo nascimento. É o novo nascimento em Cristo Jesus, Que se você não olhar para a videira, para aquele que foi crucificado, conforme o profeta Isaías diz: olhai para mim e sereis salvos. Aleluia! Aquilo ali é uma figura de Cristo. E aí Caleb, juntamente com Josué, Deus vai falar assim: olha, a partir de hoje, vocês que não creram podem voltar para o deserto. Vocês vão morrer todo mundo lá.
E essa geração toda também vai perecer no deserto. Só tem 2 que vão entrar na terra prometida de toda essa geração. É Josué e Caleb, porque houve neles um espírito diferente. O que é o espírito diferente para Deus, irmão? É perseverar. E o que vem a ser um espírito diferente que persevera? Para Deus, um espírito diferente que agrada a Deus não é fazer milagres, não é ter dons espetaculares, aleluia, é perseverar. Quantos têm dons, mas não são firmes e constantes? Aleluia. Quantos têm alguma coisa que fazem bem na obra, mas hoje está bem, amanhã não está? O que vale para Deus é você ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Então o que vai agradar a Deus, na verdade, é Caleb perseverar em servir ao Senhor. Aleluia. O que é perseverar? Permanecer crendo enquanto muitos desistem. O que vem a ser perseverar? O que é ter um espírito diferente? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Não te faz famoso um espírito diferente, mas te faz fiel. Aleluia. Então Caleb, ele manifesta essa diferença. Ele está perseverando, né, em servir ao Senhor. Aleluia. Não está falando de fama, de poder, mas pelo contrário, é um local de humildade, porque o próprio nome Caleb significa cachorro. Aleluia, né? Cachorro. O que é um cachorro, irmão? Senão um amigo mais fiel do homem, dos animais, né? Aleluia. O que é um cachorrinho para Jesus? Ele vai falar para aquela mulher, né, que não pode pegar o pão dar para os cachorrinhos. Aquela mulher com tremenda humildade vai dizer: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas, né, que cai da mesa do seu Senhor. A humildade de Caleb é perseverança, né, sem querer ter o protagonismo, como, né, a Bíblia vai falar sobre Datã, Coré e Amirão, que queriam o lugar de Moisés, por isso morreram. Mas Caleb se contenta em pensar: não, ele, Moisés é o mais importante, depois vem Josué, depois vem fulano, deixa eu aqui no meu lugar. O importante é estar na terra prometida. Sabe o que Deus me ensina aqui? Aleluia. O importante não é a sua posição, é você entrar na terra prometida. Aleluia. Ou glória. Aí depois que Deus fala isso, eles vão, Caleb tem 40 anos, irmãos. Caleb volta também para o deserto, vai peregrinar. Em Josué 14, Josué 13, né, se você ler aqui o texto, né, na verdade Josué 12, eu estava lendo em casa, diz a Bíblia que Josué venceu 31 reis. Depois que entrou na terra prometida, Josué venceu 31 reis inimigos. Aleluia. Desde Jericó até chegar aqui nesse momento. E quando chega aqui no capítulo 13 e 14, Josué está, né, distribuindo as heranças das terras. Depois de passar todos esses anos vencendo inimigos, conquistou muitas terras. Agora Josué vai distribuir as terras. Começa a falar: olha, a terra tal é para a tribo tal, a terra de tal, que era de tal rei, de Jericó para tal rei, a terra de Ai para tal rei, e vai dar uma parte da terra para a herança de Caleb, que é a tribo de Judá. Então ele chega para Caleb e diz: Caleb, a terra tal é tua, com tua família, a tribo de Judá. E Caleb vai até ele e vai falar: olha, Josué, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em servir ao Senhor. Moisés, aí ele disse: então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor teu Deus. Aleluia. Aí ele continua falando: pois agora o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora desde que o Senhor falou a palavra a Moisés, andando em Israel no deserto. Agora já estou da idade de 85 anos e ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou, e a minha força era tal, é agora a minha força também, para a guerra, para sair e para entrar. Deixa eu dar uma pausa aqui. Sabe o que Caleb está dizendo? Eu tinha 40 anos naquela época, eu tinha muita força para guerrear. Agora eu estou com 85 e minha força permanece a mesma. Sabe o que Deus ensina aqui? Aleluia. Quem persevera em servir ao Senhor, ele tem vigor físico e vigor espiritual.
Aleluia. Ele tem o dom, aleluia, da longevidade. Como está no Salmo 91. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostraria minha salvação. Persevere. Aleluia. Aqui a Bíblia está dizendo vida longa para quem persevera em servir ao Senhor. Como o salmista diz, né? Os que estão plantados na casa do Senhor serão viçosos e florescentes. Na velhice darão frutos. Tem fruto ainda para você dar quando tiver com o cabelo branquinho na casa do Senhor. Você pode dizer aleluia? Os irmãos de cabelo branquinho dando glória e as irmãs, né, com a cabeça branquinha orando pelos doentes, profetizando na casa do Senhor e servindo a Deus. Vale a pena perseverar em servir ao Senhor. Aleluia. Aqueles que Caleb olhou, que duvidou, já não existia mais. Você vai olhar em um tempo e muitos não vão existir mais, mas você vai estar ali porque perseverou. Perseverar é continuar crendo enquanto muitos não estão crendo mais. Aleluia. Aí ele, que se não bastasse, ele vai dizer assim: eu tenho força agora, então faz o seguinte, Josué, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Aleluia. E que tu ouviste dos gigantes, estão ali cidades fortes. Porventura o Senhor não será comigo para os expelir, como o Senhor disse? Aí Josué abençoou Caleb e entregou para ele Hebron, né? Que chamava-se não sei o que, Arba, né? Tinha outro nome. Ele vai mudar aquele nome. Mas o importante aqui é que Caleb está dizendo assim: olha, Josué está falando, toma esta terra aqui, vai ali, constrói tua fazenda, mora lá, fica lá, vive com todo mundo, resta teus dias e tal, vive bem. Ele vai falar: não, eu quero aquela lá que tem gigante, porque eu continuo com vigor ainda, aleluia. Eu vou continuar na guerra, porque eu não quero, aleluia, né, deitar numa rede e esperar a morte chegar, como diz o outro, aleluia. Eu quero, aleluia, vencer naquela terra. Todavia, ele está falando também outra coisa, ele está dizendo: aquela terra lá, que Deus prometeu para a gente, é uma terra que tem gigantes. Os gigantes passaram lá centenas de anos trabalhando. Então eles construíram poços, construíram fortalezas, construíram castelos, construíram império. E agora eu vou chegar lá e pegar aquilo que é meu, que eles construíram para mim. Aleluia. Eles trabalharam e eu vou só tomar posse. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Aleluia. Que nós também somos como Caleb quando perseveramos. Nós tomamos posse daquilo que o outro trabalhou para nós. E aquele que trabalhou para nós foi Cristo na cruz. A obra dele foi consumada. Nós tomamos posse não por causa da nossa obra, mas por causa da obra dele. Aleluia. A obra dele é consumada e agora apenas nós entramos. Se Caleb fala: eu vou conquistar, eu vou ganhar, não serviria como uma figura, porque você não vai conquistar a vida eterna, já foi conquistada por Cristo. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Nós apenas tomamos posse daquilo que Jesus já fez. Aleluia. E aí ele abençoou a Caleb, e Caleb então tomou posse daquele lugar que chamou Hebron. Aleluia. Então o que nós aprendemos aqui? Qual o código secreto de Caleb? Aleluia. Sempre enxergar Cristo. Aleluia. Sempre enxergar Deus. Sabemos que Jesus não estava revelado aqui. Aleluia. Mas hoje nós podemos ver Jesus claramente, né, na vida de Caleb e nos acontecimentos aqui. Aleluia. Então qual o segredo de você perseverar? Veja Jesus, irmão. Enxergue Jesus. Aleluia. Principalmente na palavra, que é o nosso alimento. O crente que não lê a Bíblia, ele não tem alimento, irmão. O que nos alimenta, nos sustenta é a palavra. O próprio Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O que está ensinando aqui? Não é só comida que te sustenta. A palavra é o teu alimento. Aleluia. Cassiane diz: oração é alimento. Mas não, o que alimenta é a palavra, né? A oração é importante? É, mas os dois andam juntos. Ninguém anda bem com uma perna só, é ou não é? As pessoas vão sair pulando. As pessoas andam bem com duas pernas. Crente tem duas pernas, pelo menos, no mínimo, que é a oração e a palavra. Oração e palavra, oração e palavra. Então, se você tem oração e tem palavra, você tem duas pernas e caminha bem. Se você só tem oração, você caminha com dificuldade, mas caminha. Se você só tem palavra, caminha também com dificuldade, mas caminha. Agora, se você tem oração e palavra, você caminha bem. Se você não tem nenhum dos dois, você é aleijado
espiritual. E você precisa ser carregado. E o Senhor tem te chamado para quê? Para carregar, não para ser carregado. Aleluia. O Senhor quer te usar. Ah, eu quero que Deus use alguém para mim. Tudo bem. Deus vai usar. Aleluia. Mas a Bíblia diz que é mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Né, irmãos? As almas estão sedentas. As almas estão aí sedentas de uma palavra. E se Jesus disse, se esses se calarem, as pedras clamarão. Aleluia. Então que nós venhamos entender, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus, Ele vai dar para Caleb aquele lugar que se chamava Kiriat Arba, que eu não lembro qual o significado. Ele vai botar o nome de Hebron, que significa aliança, confederação, associação. Aleluia. Vai dar algo grande na mão de Caleb, devido à sua perseverança. Aleluia. Então persevere, meu irmão. Aleluia. Perseverem em servir ao Senhor. Não é perseverar em outra coisa, não. Porque o mundo também é perseverante, se você parar para pensar. O mundo persevera no pecado, persevera torcendo por um time até o final, persevera na política, persevera em várias áreas. E a Bíblia está dizendo que Caleb foi abençoado porque perseverou em servir ao Senhor. E no nosso caso, a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia. A Bíblia diz para perseverar na oração, velando nela com ações de graças. Aleluia. A Bíblia diz para ser perseverante, ser firme, ser constante. Aleluia. Quantas pessoas, irmão, nessa caminhada breve que nós temos de 30 anos, já passou pela casa do Senhor, nós já vimos aqui, aleluia, uns não existe mais, outros foram para o leito, outros morreram, outros se desviaram, aleluia, mas nós estamos perseverando, aleluia, porque o nosso descanso não será aqui, aleluia. Quando a Bíblia diz que Caleb entrou na sua herança, assim também a qualquer momento o Senhor vai nos fazer entrar na herança, numa terra em que nós não trabalhamos, Ele trabalhou. Enquanto nós estamos aqui, Ele disse há quase 2000 anos atrás, olha, eu vou, mas eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Aleluia. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar e voltarei para vós. Aleluia. A qualquer momento, quem nunca teve uma mansão, terá uma mansão celestial. Aleluia. Lá as ruas são de ouro, não é asfaltada de ouro, é de ouro. Mostrando que para Deus o ouro que o homem mata na terra, no céu, só serve para pisar em cima. Aleluia. Para Deus não significa absolutamente nada. O quanto a pessoa tem, o que a pessoa tem, grau de instrução, conta bancária, não significa absolutamente nada. Aleluia. Essa vida aqui não é a vida verdadeira. A vida verdadeira está para vir ainda. Portanto, se prepare, porque se você perseverar, aleluia, você vai entrar, aleluia, na herança poderosa de Deus, aleluia. Enquanto muitos, aleluia, lançaram a mão do arado, olharam para trás, aleluia, o Senhor tem nos sustentado, e nós vamos fazer como Caleb nesta noite, perseverar em seguir o Senhor. Vamos estar de pé em nome do Senhor Jesus, aleluia, olhando para a videira verdadeira que é Cristo, pendurado no madeiro, assim como eles carregavam. Imagina agora na sua mente, eles carregando um cacho de uva, que tinha que ser 2 pessoas para carregar. Por muito tempo eu ficava vendo essa passagem e pensava, é porque a terra é boa, olha o tamanho da uva, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Mas não era só isso, aleluia. Tinha mais coisa ali, aleluia. Os 2 homens significam os 2 ladrões que foram crucificados por ele. A madeira é a cruz e a videira é Cristo. Aleluia. Ali tem uma mensagem. Eles estão trazendo boas novas e dizendo para todo o povo, olha aqui, aleluia. Olha aqui a videira, na madeira, no madeiro, aleluia, Ele é poderoso para nos dar vitória. Assim também o Senhor Jesus nos diz, Ele é poderoso para nos dar vitória, por causa do seu sangue derramado na cruz, aleluia, e sua obra consumada. Essa é a melhor amostra. Assim como eles chegaram lá no vale de Escol, para tirar esse cacho, o Calvário, hoje é o nosso vale do Escol, aleluia, o vale onde, aleluia, a videira foi crucificada. E ao ser espremida, a uva, né, ela sai o suco e torna-se vinho. Como Jesus é moído na cruz,
ele é espremido e derrama todo o seu sangue. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E este sangue hoje é o sangue da vitória da igreja. Aleluia.